deputada. Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer é meu. Meu nome é Adriana Pereira. Eu sou educadora e atuo num coletivo de teatro chamado Elementos Pretos, aqui no Distrito Federal. E já faz algum tempo que eu venho me dedicando a pensar na coletividade, na representatividade, né? Sobretudo no espaço que a população negra ocupa na nossa sociedade e pensando em formas também de dialogar sobre gênero, sobre a questão do racismo, de buscar instrumentos dentro do cotidiano, dentro da minha vida, que possa ser empoderador não só para mim, mas para a população negra, para as mulheres ao meu redor, enfim. E eu estou bem feliz de conversar com a senhora. Ai, que bom. Adriana, pode me chamar de você, viu? Ok. Oi, Adriana, você falou de teatro, né? Eu não conheço, mas eu tenho uma experiência fantástica no Teatro de Oprimido. Conheço. Nós começamos o nosso trabalho assim de muita conscientização na comunidade a partir da educação, no método Paulo Freire, que conhece também, e foi muito interessante que nós descobrimos as duas coisas ao mesmo tempo, que pelo Teatro do Oprimido e pelo método Paulo Freire, que Ivo na favela não vê a uva, Ivo vê a vala. E aí começou o debate, fizemos uma peça, foi tão interessante. Sim. Eu penso o teatro, na verdade, desde a adolescência, assim, eu fui pensando em instrumentos, quais eram os instrumentos que a gente poderia utilizar no sentido de ampliar o letramento das pessoas, de trazer algumas discussões que ficam apagadas, que a escola trata como subtema, que a sociedade trata como subtema, que a mídia invisibiliza. Como eleitora, eu fui me tornando uma pessoa mais cética, menos esperançosa, né? Eu posso votar em mulheres e eu voto em mulheres, isso é uma coisa que eu acredito ser muito boa, assim. Mas eu fui me tornando como um pouco menos esperançosa, porque eu vejo que essa casa que deveria, ao meu ver, mobilizar a população, estabelecer grandes diálogos, grandes consultas, acaba se cercando de alguns aparatos que distancia a população daqui. Assim, a gente não consegue facilmente vir numa audiência pública, né? E eu estou falando da minha perspectiva, que tem um acesso aqui a Brasília, moro muito perto, né? Mas as pessoas não têm acessado isso aqui, não vejo uma mobilização. Se falar que a gente também vive num país que não abre plebiscitos, que não abre grandes debates, assim, eu queria muito ouvir a senhora, porque na minha esfera micro, eu tenho tentado abrir esses caminhos de debate, mas essa casa não seria o lugar principal, primordial de abrir esses debates, essas conversas? O que a senhora pensa? Olha, Adriana, eu acho que a gente tem um grande problema, né? E aí um problema no Brasil. Nós temos uma herança, né, cultural muito grande da Casa Grande da Senzala. Isso é uma coisa que eu coloco com a maior tranquilidade. E essa cultura é uma cultura que ainda se projeta quando você tem uma imagem diferenciada. Então, o povo tem a cara da pobreza, tem negritude, é indígena. Então, como a cultura política foi sempre uma cultura do homem branco e rico, vamos assim dizer, essa chegada até esses espaços, eles se tornam, não digo nulo, mas a sua presença não tem a visibilidade que deveria ter. Por quê? Porque ao chegar nesses espaços, nós vamos agendando, nós temos a nossa pauta. Aí nós vamos falar que não está abrindo para o povo, que não é democrático, você vai falar que existe uma questão racial,
você vai ter que fazer um debate sobre aqueles que são contra uma política de cotas, aqueles que não enxergam o valor de uma trabalhadora doméstica e não esquece o trabalho remunerado que todos nós precisamos ter, o nosso salário com dignidade. E essa pauta é uma pauta agressiva. Então, agressiva aos privilegiados e agressiva aos conservadores. Eu posso lhe dizer com a maior tranquilidade, eu nunca me deparei com um congresso tão conservador como esse. E por ele ser tão conservador, agora, neste congresso, eu que venho desde a Constituinte, eu vejo dificuldade no andamento, em que pese estarmos vivendo dias cinzentos, né? Essa conjuntura não é uma conjuntura que nos favorece, mas é também uma conjuntura de que as portas do Congresso, vamos assim dizer, deveriam estar abertas para o povo, para nós termos o debate necessário da pauta que está na casa. Nem precisa ser uma pauta diferente, mas a pauta que está na casa não tem acessibilidade. Então, quando é um determinado segmento, você tem todas as portas abertas. Quando é um outro segmento, né, que tem essa cara, esse perfil do povo, aí você vê as dificuldades que são colocadas. Você tem um grande aparato, parece que a relação com o povo, nós somos assim depredadores, né? E esquecem de que o povo nos colocou aqui. Eu tenho a certeza, sendo rico, branco, direita, esquerda, centro, não foram outros senão o povo que nos colocou aqui. No entanto, a gente fecha a porta para isso. Agora, você imagine fazer esse debate racial. Na verdade, quando eu olho para o Congresso Nacional, quando eu olho para a Câmara, eu sinto muito que ela é, na verdade, uma projeção, uma representação da nossa cultura, que a senhora falou como Casa Grande Senzala, né? A gente tem uma população negra gigantesca nesse país, metade da população brasileira, sem dúvida alguma, né? Nem precisa consultar dados do IBGE imediatamente para saber que é uma população negra, mas essa casa alijou a população negra de entrar nela, né, de ocupar as arquibancadas, de ocupar os espaços de fala. Agora, se a gente pensa o seguinte, pensando na perspectiva da mulher, mulheres brancas estão subrepresentadas nessa casa, porque a gente também tem uma quantidade pequena de mulheres ocupando esse espaço. Exatamente. Nós, mulheres negras, nós não estamos sequer representadas. Eu vivo em um país que eu tenho uma grande referência de personalidade política, mulher negra, que acessa o espaço de poder pelo voto direto da população. Existem outras duas deputadas, mas eu estou falando que eu tenho uma grande referência. Eu estou falando com ela agora, mas assim, isso é muito desestimulante, porque existem políticas, existem leis para trazer as mulheres para esse espaço, mas a nossa sociedade também, com as suas estruturas machistas, sexistas, racistas, e penso eu que, sobretudo, a estrutura racista tem distanciado as mulheres desses espaços. E isso vai trazendo também essa projeção desse Congresso Nacional que não dialoga com a população que elege. Que se a gente tem uma população aí de pelo menos 25% de mulheres negras e só tem 3 mulheres negras nessa plenária, que representatividade a gente tem? Não existe. Né? Então, a gente continua num problema que eu vejo que ele tem perdurado historicamente. A gente saiu do período que a gente pode descrever historicamente de coronelista, mas a gente vive numa similaridade disso tudo imensa. O que eu penso de nós, mulheres negras e o povo negro brasileiro, é que onde nós estivermos, nós temos que pautar essa questão. Porque esse nosso país é um país racista. E a política tem se tornado, ou se tornou no Brasil, lugar de homem e lugar de branco. Eu queria muito fazer 2 perguntas para a senhora. Mas a primeira, eu tenho medo que a gente, falando disso, a gente abra a porta da meritocracia. Porque alguém pode dizer, mas a deputada, se ela conseguiu, todo mundo consegue. E a gente sabe que não é assim.
A senhora tem toda uma história de luta para chegar onde a senhora chegou. E aí a gente não pode abrir a janelinha da meritocracia, que é a janelinha mais excludente que a gente abre no Brasil o tempo todo para ficar falando, ah, não, mas tem que ter o esforço pessoal e tal. Mas para além do esforço pessoal, eu penso que todos os dias que a senhora se dedicou a essa luta, foi difícil. E aí eu quero que a gente fale disso sem que a gente abra a possibilidade das pessoas falarem, ah, mas fulano não chega, ou ciclana não chega, ou não tem mais negro, ou não tem mais mulheres, ou não tem mulheres negras, porque não se dedicam. E na verdade a gente sabe que não é isso. Então eu queria muito que a senhora dissesse sobre isso, mas né, sem a gente incorrer nessa possibilidade. Não, eu não incorro. Até porque eu tenho uma consciência de que eu sou uma exceção que confirma uma regra. E, por conseguinte, eu sei que ainda tenho muito que lutar. Não é com tapinha, não sou mordida pela mosca azul. Então, não é com tapinha nas costas, porque eu sei como dura. Hoje não estou morando na favela, mas lá continuo matando, sabe? Lá continuo matando os jovens negros. Lá continuam fazendo uma pressão e uma opressão àquele povo. Lá ainda temos povo que é humilhado na sua dignidade, né? Na sua privacidade. Então, eu tenho uma história que não terminou. Então, por isso que eu não tenho como entrar na meritocracia, porque o mérito não é meu, única e exclusivamente. Foi de uma luta de um povo negro, de um povo favelado, das mulheres. Eu tenho muita consciência disso. E é por isso que, tendo essa consciência, você pode mensurar, né, como a situação nossa está. Agora, eu sei também que quem sabe faz a luta. A gente não vai esperar, porque poder não se dá nem se divide. Isso eu tenho certeza que a gente tem que estar cada dia mais organizado e não tem que ter medo da bandeira que a gente levanta, que a gente defende. É que se eu cheguei, qualquer um outro pode chegar. Mas se ele for por esse caminho, o caminho da sua organização, o caminho da luta coletiva, né, individualmente, querida, eu acho que não tem mérito nenhum. O mérito é de todos quando você pode dizer que você está num determinado lugar porque você tem, né, uma raiz. Você veio de um quilombo e nesse quilombo você teve a sua primeira instrução. Negro tem que ter vergonha, negro tem que estudar, negro tem que fazer isso, negro tem que fazer aquilo. Eu aprendi muito isso, né? E isso me fez com que eu estivesse na luta também. Na luta por meus direitos, na luta pelos direitos dos outros, na luta por uma escola. Todas essas lutas também, eu tenho 75 anos, então eu passei momentos mais difíceis do ponto de vista da nossa bandeira, né? Do combate ao racismo, a política de gênero, que até hoje ainda é muito contestada. Então, a meritocracia está na organização do povo. E pensando nessa coisa que a senhora falou, uma coisa muito bonita, que é uma coisa que eu acredito muito, que é da coletividade. A pessoa lá da bancada X lá, que gosta que defende ferrenhamente o agronegócio, por causa até de uma dominação da mídia, por causa das campanhas eleitorais, que não tem nada de democrático, ele foi eleito por um agricultor. E na hora que ele está lá na bancada, ou ela está lá na bancada, está defendendo um interesse próprio. Eu sinto todo dia que a nossa coletividade, ela é ferida dentro dessa casa. Agora, você imagine uma escola sem partido. O que significa para você? E aí eu faço uma pergunta. O que significa para você uma escola sem partido? Porque, para mim, essa história de uma escola sem partido é uma escola sem cultura. É uma escola onde o seu aprendizado não coloca verdadeiramente a sua etnia, que você não pode discutir as relações de classe. E isso é que eles estão chamando de escola sem partido, onde você vai ter uma qualificação, quer dizer,
menos qualificada para enfrentamento até histórico das lutas que nós temos que travar. Então, nós temos que estar atentos quais são as propostas dos dias de hoje e até onde isso atinge a nós. Mas não é uma questão corporativista, nós somos maioria da população. Nós somos maioria da população. Se somos maioria da população, eu quero paridade nessa coisa. Entende? Quero paridade. É para isso que a gente está lutando, é para isso que nós temos que estar cada dia mais organizados. Mas o que eles fazem, na verdade, é alimentar, né, até pelos meios de comunicação, que determinam o que é bom e o que é ruim. Estereótipo, né? Do que é bom, do que é ruim, do que é honesto, do que é desonesto, né? Dos que tem que representar o povo, e o povo vai estar sempre sendo representado, mas lá do povo não vem ninguém. Então, nós temos essa realidade em nossa frente, não podemos ter a ilusão de que eles vão abrir mão disso. Não. Agora, o que nós estamos vivendo do ponto de vista político é exatamente isso. Eles surtaram na medida em que teve alguma possibilidade para negro, para mulher, para a juventude, para o pobre, para o trabalhador, para a trabalhadora. Então, o que nós estamos vivendo hoje, né, o Estado democrático de direito sendo esvaziado das políticas que são de políticas de cotas, de toda a sociedade, tudo isso que poderíamos avançar, nós estamos vivendo hoje exatamente por isso, porque passa-se a ilusão dessa competência, dessa capacidade, então convence de que você não é tão capaz, você é capaz para votar no outro. E eu posso lhe dizer isso de cadeira, porque passamos muito tempo pendurados na favela achando que nunca nós poderíamos chegar à Câmara de Vereadores. Mas no momento em que nós tivemos essa consciência e fomos fazer essa luta, nós fomos para a Câmara de Vereadores. Aí nós fomos para onde nós queríamos ir, porque o voto estava do lado de cá, não do lado de lá. É essa consciência que eles querem acabar. A escola sem partido, na minha perspectiva, enquanto educadora, ela tem muito partido. Ela não é sem partido. Não, não é. A escola sem partido, ela é absolutamente partidária da elite, absolutamente partidária da branquitude, absolutamente partidária da heterossexualidade. Ela é uma escola que exclui tudo que, historicamente, não é tido como bom e belo no Brasil. Então, sabe o que eu sinto? Eu sinto que quando se pensa num projeto de escola sem partido, se quer voltar lá atrás e fazer a mesma coisa que fez, sabe o quê? Com a imigração europeia. É de outra perspectiva, é de outro lugar histórico? Mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tornar uma possibilidade de não se discutir com crianças, com adolescentes, a sociedade, o que está posto, achar que filosofia, sociologia é menos importante, então não precisamos de uma população pensante, precisamos de uma população desletrada, que vai ser cooptada na hora do voto, que vai ser cooptada a todo momento de decisão. Aí sim é um projeto que diz o que esse Estado tem dito para a gente. Você não é capaz de tomar decisão, nós tomamos por você. Se continuar, se esse tipo de processo avança, aí não seremos mesmo uma sociedade capaz de tomar decisão, porque seremos iletrados. Mas hoje nós somos uma sociedade capaz de tomar decisão. E o Estado brasileiro tem deixado cotidianamente a mídia cooptar a população, enganar, dissimular, mentir. E eu não vejo nenhum projeto, eu não vejo nenhuma luz sobre o que a mídia faz conosco. Como a gente fica à mercê desse tipo de coisa. Como? Se a maioria deles tem rádio, tem televisão, tem esses instrumentos, e é evidente que eles não vão se contrapor o que eles chamam do grande império da comunicação. Essa é a realidade. Então, qualquer medida que você busca para fazer, para democratizar os meios de comunicação que estão fazendo
um horror para o mundo inteiro, projetando para o mundo inteiro o que tem de pior no Brasil, então maximizando determinadas situações. Não, quando você quer fazer alguma coisa, é liberdade de imprensa, você está acabando com a liberdade de imprensa. Mas a liberdade do povo de ir para a rua, se manifestar, tem sido ameaçada todos os dias. Todos os momentos. Todos os momentos. Eu fico desiludida, mas eu fico também revoltada à medida que acontecem grandes coisas que essa casa podia interferir de forma mais objetiva e não tem interferido, assim. E aí isso me traz a segunda pergunta. Como que é se sentir tão só num lugar que deveria ser a casa do povo? E eu estou dizendo tão só racialmente, eu estou dizendo tão só na perspectiva de gênero. E de classe, porque nós estamos vivendo hoje no Brasil, realmente, né? Nós estamos vivendo uma grande batalha, uma luta de classe. Não adianta dizer que não, porque é onde a maioria vai se submeter à minoria. Porque a minoria se encastelou no espaço de poder de decisão. Então, eles sabem o que é melhor para toda uma população. Mas eu nunca olhei só para dentro do plenário. Nunca. Eu nunca tive esta solidão. Eu sinto falta da representação nossa, da mulher negra, né, do negro no plenário. Mas a solidão não, porque eu não vim aqui porque era da família tradicional de não sei quem, eu não cheguei porque veio não sei mais quem, porque nós temos uma tarefa e uma missão, não tem jeito. Diante do que nós enfrentamos, estou falando nós, povo negro mesmo, brasileiro, nós temos uma missão. Onde nós estivermos, nós temos que fazer a nossa luta. E cada um usa as armas que tem. Você tem o teatro, então você não está só. Não olhe para esse plenário como se você estivesse só. Olha para esse povo negro na rua pedindo diretas. Olha para esse, né? O teatro pode encenar na rua nesse momento que está acontecendo no Brasil, entende? Então, eu não olho para isso. Essa solidão eu não tenho quando eu olho para o plenário. Quando eu olho para o plenário, eu só vejo uma pessoa na minha frente. Eu me lembro de Dona Ovídia, lavadeira, que dizia: minha filha, lute, lute, para que negro tenha o seu lugar. Lute. E eu fui lutar. Fui lutar com os favelados, sabe? Quando não tinha água, não tinha saneamento, sabe? Quando a gente apanhava, quando a gente tinha que ter uma casa durante a noite e durante o dia derrubavam o telhado da casa, da gente morar sem porta, sem janela, é desse lugar. Então, quando eu olho, eu não olho para o plenário, eu olho para esse lugar, porque não tem coisa melhor do que você não esquecer de onde você veio e para onde você deve ir. Então, é exatamente isso. A solidão é de representação. Exatamente. Nós não estamos representados nos espaços de poder. E aí não é só aqui, não. A gente continua não sendo gerente de banco, a gente não continua... Quer dizer, tem uma série de conquistas que temos que fazer ainda. Quando nós íamos começar, pelo menos com as políticas de cotas, poder aumentar essa representação, né? Como a gente fala, abrir caminhos, né? Mostrar horizontes, nós enfrentamos um golpe. E nesse golpe, todas essas vitórias e conquistas que tivemos está indo para o ralo. Então, não. Quando você olhar para esse plenário, lembra do povo que está lá fora, que tem que vir ocupar esse espaço. Não olhe para esse plenário, senão você tem nostalgia. Entende? Mas é verdade, a coisa é séria, mas nostalgia. Não olha, olha para onde você tem um horizonte, sabe? Você tem consciência de quem te trouxe para essa casa. E eu estou assim encantada de estar conversando com você, com uma pessoa que tem uma experiência, é uma professora que para mim, eu acho vocês poderosíssima, uma coisa que a gente aprende desde criança. A gente tem os filhos, educa os filhos, aí os filhos vão para a escola. Quando a gente
quer ensinar a fazer, olha, faz assim, né? Tu faz uma argolinha e puxa uma perninha. Não foi assim que a minha professora me ensinou, não é assim. Então a gente vê essa relação estreita. Então é preciso que dentro daquilo que você faz, você ter pelo menos a certeza de que os seus alunos não terão um futuro de alienação. É o máximo que a gente pode fazer no espaço que nós estamos. Sim. E eu alfabetizei pelo método Paulo Freire. A metade da favela. Hoje eu me encontro com doutoras, com doutores, com tudo, porque a gente foi à luta o tempo inteirinho, Eu acho que você tem dois grandes instrumentos. Você é professora e você tem teatro. Deve ser por isso, deputada, que a educação é sempre tão ameaçada nesse país. Claro, claro, ele sabe que a educação liberta, né? E tem que ser uma educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? É quando ela pode ser transversal, plural, entendeu? Entender a sociedade que não botar só uma peninha na cabeça do dia do índio, né? Entender como é que formou essa nossa civilização brasileira aqui, quem é que estava, sabe? De poder dizer, Cabral não descobriu nada, ele não descobriu aqui, não tinha nada perdido, os indígenas não estavam perdidos, entende? Então, o que foi isso? Nós tivemos colonizadores que vieram, exploraram as terras, e eles estão vivos hoje, eles ainda continuam querendo as terras dos indígenas, os massacres acontecem, né? Não querem titular as terras dos quilombolas, então as coisas ainda estão muito vivas, viu? Então não tem como sentir assim que uma solidão. Não, você tem um desafio e grande. Temos. Eu agradeço muito. Sabe? Mas foi bom conversar com você. É isso. Minha querida. Obrigada. Foi um prazer. Prazer mesmo, de verdade. De verdade.